Vamos lá. Hoje o tema é Filhas do Rei. Como viver como filhas de um Deus soberano? Primeiro, eu quero falar sobre características de filhas. É, nós, como filhas, nós devemos ser virtuosas. A mulher que ela é virtuosa, ela é honrada, ela é honesta, ela expressa boa conduta. Eu vou estar falando as características e vou estar falando também o versículo a referência. Se as irmãs quiserem anotar, então a primeira característica de filhas é a mulher virtuosa. Fica lá em Provérbios 12, 14. A próxima característica de filha é a mulher prudente. A mulher que ela é prudente, ela é disciplinada, ela é engenhosa. Eu fui procurar o que é engenhosa. É esperta, criativa e habilidosa. A referência é ela em Provérbios 19:4. É, a mulher como filha, ela é obediente, ela vive em obediência, ela teme a Deus, ela sempre está buscando discernimento. Fica lá em Esther 16. Ela ora, ela busca diariamente intimidade com Deus e constância. É lá em 2 Crônicas 7:14. E ela é discreta, ela se comporta como filha, como serva de Deus, ela se veste com decência. Provérbios 11:22. E sábia, ela edifica sua casa espiritualmente, ela cuida da família, ela é a coluna do esposo. Ela é em Provérbios 14:1. Mas o que eu quero ressaltar para as irmãs aqui mesmo é como viver como filhas. E o texto-chave fica lá em 1 Pedro 2:9, que diz assim, ó: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E eu quero falar sobre uma mulher que ela foi eleita como sacerdócio real. O que é sacerdócio real? É o presente concedido por Deus a todas as cristãs para viver o amor em meio à fé em Cristo. E o nome da mulher que hoje eu quero falar é de Esther. Esther, ela foi um instrumento nas mãos de Deus para salvar o povo dela, a nação santa. E assim o nome dela foi glorificado. Quem que era Esther? Eu vou dar um pequeno resumo da história de Esther para que as irmãs possam entender. Mas eu indico as irmãs depois ir lá no livro de Esther e ler tudo, porque é maravilhoso o livro de Esther. Então, Esther, ela era uma mulher judia muito formosa. E ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu após a morte dos pais dela. Ela foi escolhida dentre várias moças para ser rainha do rei Xerxes. Uma certa vez, Radak era como fala, eunuco, que o rei nomeou para servir Esther. E ele trouxe a notícia para Esther de um decreto que ordenava o extermínio de todos os judeus e que Ramã havia oferecido prata para quem assim fizesse, para quem exterminasse os judeus. E Mardoqueu a orientou a falar com o rei e pedir misericórdia e que ela intercedesse pelo o seu povo. Mas aí Esther mandou dizer a Mardoqueu que todos sabiam que quem chegasse ao rei sem ter sido convocada era condenado à morte, a menos que o rei levantasse o cedro. Aí Mardoqueu mandou como recado para Esther
que que ela não pensasse que por ela estar lá no rei, ela tá lá no palácio, ela estaria isenta de ser morta, porque ela não estava, assim como todo o povo dela morreria, ela também ia morrer. E eu quero ler com as irmãs lá em Esther 14, 4 ou 16, que diz assim, ó: Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você é a família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. E, e lá foi Esther. Ela arriscou sua própria vida diante do rei a revelar a origem dela, além de expor os planos de Ramã. Esther, ela conseguiu convencer ao rei Xerxes de revogar o decreto que destruiria todos os judeus. E, enfim, os judeus foram salvos através de um posicionamento de Esther com a direção de Deus e confiar que Deus não livraria somente ela, mas ela livraria todo o seu povo. Nós, nós podemos ressaltar como Esther viveu como filha e como ela buscou direção de Deus. E Esther é um exemplo muito grande de mulher que viveu como filha e como nós devemos viver. Tem várias coisas, comportamentos que Esther teve que a gente pode estar tirando para a nossa vida. A Esther, ela foi submissa, ela respeitou o rei como marido dela, não só como rei, mas como marido dela. Ela sabia o lugar dela. Se fosse nos dias de hoje, nós, sem sabedoria, a gente tinha quebrado o pau. A gente tinha falado assim para os nossos maridos. Vamos supor que era uma pessoa que trabalhasse para os nossos maridos e queria matar não só eu, mas toda a minha família. Nós, sem sabedoria, a gente ia chegar e quebrar o pau. Nós ia falar assim, ó, você não tá vendo que eles estão querendo matar nós, não acorda, você está dormindo. O normal seria isso, mas Esther não. Esther, ela sabia o lugar dela, ela respeitou o rei, não só como rei, mas como marido também. E Esther, ela foi amável. Nós devemos ser amável como filha. Esther, ela podia muito bem só chegar no rei e falar o que estava acontecendo, mas ela teve o cuidado. Quando as irmãs vão lendo ao decorrer da história, lá fala que Esther, ela preparou um jantar. Ela preparou não só para ela, mas para Ramã. E quando nós tratamos bem os nossos maridos, a gente consegue tudo, eles ficam mansinhos, pelo menos aqui em casa é. Quando eu chego pro meu marido e falo assim, nossa, que homão, nossa, que maravilhoso, que lindo, que formoso, minha filha, eu consigo tudo que quero com o Cleilton. E da mesma forma é assim, eu acredito que todo homem, quando a mulher respeita ele, é amável com ele, a gente consegue tudo com eles. Com jeitinho, o homem pode ser até a cabeça, mas a gente vira o pescoço e eles viram para onde a gente conduzir eles. Mas a gente tem que ter o discernimento. Esther, ela foi cuidadora. Ela não só se importou com ela, ou só com Mardoqueu, porque ela podia pensar ir lá no rei e clamar pela vida dela e pelo primo dela que criou ela. Mas
ela se importou com todo o povo dela. Nós mulheres fomos escolhidas na nossa geração para nós sermos sábias e não só cuidar de nós, mas cuidar de tudo que a gente colocar as nossas mãos, seja em casa ou no nosso ministério. A gente foi escolhida e tudo que a gente colocar a mão com Deus é abençoado, vai para frente. E Esther também teve autocontrole. Ela teve o controle das emoções dela. Ela não agiu por impulso. Ela planejou tudo. Igual eu comentei com as irmãs. Ela planejou um jantar. Ela podia ter só chegado e falado direto com o rei, mas não. Ela quis fazer um jantar. E nós, como filhas, temos que ter o controle das nossas atitudes, nas falas, no que a gente fala, como a gente se expressa. E com sabedoria, a gente não age por impulso. E por último, Esther orou. Ela sabia que dela própria ela não conseguiria, mas ela foi para o joelho. Tem situações que só resolve com jejum e oração. E o mais incrível, ela não tentou resolver sozinha. Ela sabia que Deus mudaria aquela situação, mas ela teve a sabedoria de chamar o seu povo de estar com ela em jejum e oração. Nos momentos difíceis da nossa vida, é muito importante, irmãs, que a gente tenha líderes, que a gente tenha amigos, que a gente tenha família para ajudar a gente em oração. Porque, se eu não me engano, é lá em Eclesiastes que fala que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender-se, e um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, quando a gente tem umas às outras, quando a gente tem pessoa que a gente pode apoiar, que a gente tem amizade, que a gente pode falar assim, eu estou passando por isso, me ajuda. Eu já tive amizade de 3 horas da manhã. A gente está ligando, ó, ora por mim, ó, eu estou precisando de oração. Pagar um preço, pessoas que se importam com a gente de verdade e que pagam um preço junto com nós, que sente a dor da gente. É muito importante isso. A oração, ela é capaz de quebrar decreto. Nada vai para frente se não tiver uma vida de oração, se não tiver a constância em estar buscando a Deus, em buscar intimidade com Deus, a estar perto de Deus, a chegar diante de Deus. Quantas vezes a gente falhamos em não ter um devocional? Ah, hoje eu estou cansada. Ah, hoje eu não vai dar tempo. Mas tudo na nossa vida, com oração, se resolve, com a direção de Deus, a gente consegue. E a gente, como filha, como que a gente é filha? Como que a gente pode viver como filha, se a gente não tem uma intimidade com o pai? Ontem a gente estava no GPS e, e a Giane falava assim, o quão é bom a gente chegar para Deus na oração e falar assim, pai, paizinho querido, que pai que não vai olhar na hora para um filho chamando, clamando, falando, pai, me ajuda, pai, toma direção, pai, eu estou precisando disso. Não tem um pai que, que não ouve. E nós podemos ver que uma mulher, quando ela tem identidade de filha e posicionamento de filha, ela é submissa, amável, cuidadora, ela tem autocontrole, ela tem vida de oração, ela é sábia, ela é discreta, ela sabe do seu propósito e da dependência em Deus. Nós devemos ter
identidade de filha, posicionamento. Nós temos que viver como filha. A mulher, quando ela é centrada, onde ela pisa, Deus usa. Nós sabemos que mudamos qualquer situação se a gente tiver discernimento, se a gente tiver vida de oração e se a gente tiver sabedoria. A busca por Deus, ela tem que ser constante em nossas vidas. Esther, por saber quem ela era em Deus, ela se permitiu ser usada e ela salvou todo o seu povo. E o nome de Deus foi glorificado. A mulher, quando ela é segundo o coração de Deus, ela sabe que ela encontra conforto e consolo. E isso a gente encontra de verdade só em Deus. Mas a gente tem que estar com o coração voltado para Deus. Então nós devemos ser mulheres que influenciam tanto no falar, tanto no andar, quanto no vestir e ter em nossos corações que sempre que estivermos fazendo o que Deus nos ordena, cumprindo o propósito, Satanás ele se levantará e questionará a nossa identidade de filha. O homem, ele pode até rotular a gente. Satanás pode até mandar seta na nossa mente, mas Deus vê a nossa essência, o nosso coração, que nós sejamos mulheres notáveis pelo comportamento de filhas de Deus, do grande Deus Altíssimo, que nós sejamos exemplos de referência como servas de Deus, que a gente seja esposas, mãe, patroas, namoradas, de honra, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, que nós possamos acreditar no potencial que Deus colocou em nós e que cremos que podemos todas as coisas se tivermos na vontade de Deus. Esse ano eu fiz um propósito com Deus e o meu propósito era: eu não vou negar nada para Deus. Se como Mardoqueu falou aqui para Esther, se ela não fosse clamar por eles, até as pedras clamariam. Então, se a gente não se posiciona, Deus levanta outro. Mas esse ano, coloquei no meu coração e falei com Deus: eu não vou negar nada. Que o Senhor me usa, que o Senhor faça de mim o que quiser. E umas semanas atrás, aí Deus escutou cada palavrinha que eu falei e começou. Aí e tá trabalhando no meu coração. Retrasada, eu dei início ao culto. Na hora que eu desci de lá, desci quase carregada de nervosa, lógico. Aí, na hora que eu desci de lá, Satanás já veio com seta na minha cabeça. Você não consegue, você não é capaz, você não é apta. E eu repreendi na hora. Eu falei: Satanás, você vai cair por terra agora. No nome de Jesus, eu consigo, eu consigo. Irmãs, se coloque à disposição de Deus. Não é fácil. O homem vai te questionar, Satanás vai jogar seta na sua cabeça, mas continua. Vai nervosa mesmo. Vai nervosa, Deus vai te usar. Mas dê espaço para Deus trabalhar na sua vida e você ser um instrumento. Eu quero me usar de exemplo para as irmãs. Eu não me canso de contar o meu testemunho. E essa semana Deus trouxe isso no meu coração, porque eu tinha tudo para não dar em nada. Durante 3 anos, mais ou menos, quase 3 anos, eu fui taxada pelo homem, que eu não daria em nada. O cenário da minha vida foi só derrota.
derrota em cima de derrota, onde nós, como seres humanos, não via saída. Eu estou falando, irmãs, é de estrupo, eu estou falando de vício em drogas, eu estou falando de bebida, prostituição, casamento destruído, um divórcio. Mas Deus, ele não olha como homem, Deus olha como filha. Nós podemos até esquecer nossa identidade, mas Deus sabe quem somos nele. Hoje, eu estar aqui dando esse devocional, literalmente é o que a Bíblia fala, é que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Mas eu me posicionei e o amor de Deus veio sobre mim. Eu, eu não me permiti viver na derrota. Eu não me permiti ser vítima das minhas próprias escolhas. Quando eu disse aí acima que a gente tem que ter pessoas de oração, eu tive. Eu tive pessoas que orou por mim, que jejuou pela minha casa, pela minha família. E Deus me mostrou. E a misericórdia dele veio sobre mim. Hoje tudo foi restaurado na minha vida. O Cleilton, ele não me escolheu só uma vez, ele me escolheu duas. E nós casou de novo. Porque dentro desses 3 anos a gente divorciou. Então Deus restaurou minha vida por completo. E aquilo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje Deus me fez forte. Ele me mostrou o quanto eu sou amada. Ele me ensinou a ser uma mulher que se coloca no na vontade de Deus. E Ele tem me ensinado a cada dia ser sábia como esposa. Eu tenho tentado ser um alicerce para o meu esposo. Eu tenho tentado ser filho, eu tenho tentado ser mãe dos meus filhos, assim como Deus é o meu pai. Ele tem me ensinado a amar ao próximo e a perdoar verdadeiramente. Porque se tem uma coisa que Deus tem me confrontado, é sobre perdoar. Porque muitas das vezes a gente fala só da boca para fora. Quantas vezes que eu já fiz isso? Mas Deus, ele tem me transformado, mas precisa ter um posicionamento. Para Deus resolver coisas nas nossas vidas, a gente tem que dar espaço para ele entrar. Porque o que a gente não pode é no impossível. Quando a gente pensa que é impossível, que Deus entra. Para ele mostrar que ele é Deus, que ele é Deus soberano, que ele é Deus que faz todas as coisas, que é Deus que transforma, que é Deus que liberta, que é Deus que traz de onde a gente não vê. E eu tenho me colocado à disposição do Pai. E eu quero ser usada cada dia mais, porque eu quero viver como mais e mais como filha. Hoje eu quero encorajar a cada irmã a viver com um posicionamento, a ter identidade de filha, a se portar como filha. E Deus vai mostrar o quanto cada irmã é amada, o quanto ele ama que a gente entra na presença dele, o quanto ele ama ter o tempo com nós, o quanto ele ama ensinar, o quanto ele ama transformar a nossa vida. Quem é mãe sabe quando um filho chega para a gente e fala: pai, eu não aguento, mãe, eu não aguento. A gente ajuda, a gente arruma uma forma de ajudar os nossos filhos. Imagina como Deus olha para a gente na hora que a gente chega e fala: Deus, eu não aguento mais essa situação. Muda, Pai, transforma, muda o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, me capacita para fazer isso, me capacita para fazer isso, usa a minha vida como instrumento. E eu quero finalizar com uma frase que eu li hoje, e ela dizia bem assim:
Nem toda mulher subirá a um púlpito para pregar, mas toda mulher pode fazer da sua vida uma pregação e da sua casa e do seu trabalho um púlpito. Então, que a gente, irmãs, passe a viver como filhas, que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida seja um testemunho para as pessoas, que as pessoas olhem para nós e falem assim: o que que tem diferente na vida dela? Eu tenho comigo que Deus capacita nós, mulheres, para fazer tudo, mas quando a gente coloca Deus na frente, tudo que a gente for fazer, a glória ser de Deus, as pessoas vê Deus nisso. Vamos supor, se eu vou limpar uma casa, talvez eu não tenha oportunidade de pegar para uma patroa, mas eu vou fazer a melhor limpeza do mundo. Eu vou dar o meu melhor. E a minha patroa vai ver que tem algo diferente em mim. Quando eu pego uma coisa para fazer, ou as irmãs pegar alguma coisa para fazer, faz o seu melhor. E o nome de Deus vai ser glorificado, porque Deus te capacita. Basta você dar a liberdade para Deus te usar. E o nome de Deus vai ser glorificado no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de andar. Os seus filhos verão que você é uma mulher de Deus, que você ora, que você busca. Daqui a uns anos, o que que seus filhos vão estar dizendo para os filhos dele? Ah, a sua avó era uma mulher de oração, era uma mulher que fazia o melhor dela na casa do pai, foi uma mulher que se colocou à disposição de Deus para trabalhar na casa dele. Ou você vai ser aquela mulher que Deus que vai falar para os seus netos que, nossa, ela não gostava de fazer nada na casa de Deus. Eu não via a sua avó fazer isso, eu não via a sua avó fazer aquilo. E eu não quero isso para vocês. Ou você quer ser aquela mulher que os seus filhos falam para os filhos dele: eu quero que vocês sejam como a sua avó foi, como ela se portou como cristã, como filha, como ela me ensinou a se portar como filha de Deus, como Deus capacitou. Então, irmãs, que essa palavra venha falar muito no coração das irmãs, a trabalhar no coração das irmãs, e que Deus possa estar capacitando a cada um, e que vocês jamais venham esquecer da identidade de filha, que vocês jamais venham se esquecer de se comportar como filhas de Deus, que a vida de cada uma de nós seja exemplo na casa do Pai. Amém, pastora? Amém, amém. Glória a Jesus. Palavra abençoada, Ana Paula. Vamos fazer uma oração para a gente poder terminar esse devocional. Muito obrigada por essa palavra. Enquanto você falava, né, do seu testemunho, do quanto Deus transformou a sua vida e o quanto você agora está disposta, né, a confiar no Senhor, o Senhor me lembrou de Provérbios 3 no verso 5 e 6 que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, né? A luta que você passou para estar ali no altar iniciando ao culto, é isso. Não se apoie mesmo, não é a sua capacidade, é o Senhor que nos capacita. E o verso 6 ele fala: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É isso que eu vejo que Deus tem feito nas nossas vidas e fez na sua vida e vai fazer na vida de quem está ouvindo esse devocional nessa noite. A partir do momento que você entregar
de coração e falar para Ele, Senhor, eu reconheço que eu sou sua filha, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser, eu não vou rejeitar nenhuma oportunidade, porque a capacidade não está em mim, a capacidade vem do Senhor. E o Senhor começa a endireitar, né, as nossas veredas, a gente começa a viver coisas que a gente jamais imaginou viver ela. Nossa vida começa a ser restaurada de forma genuína, porque o Senhor, Ele é capaz de fazer. Vamos orar? Oh, Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra que veio tão forte ao nosso coração, nos lembrando que nós somos filhas, que nós somos capacitada por um Deus poderoso, Pai, que nós ganhamos muito mais por sermos obedientes, por sermos submissas, por buscarmos o discernimento em Ti, Pai. Nós ganhamos muito mais quando nós somos, Senhor Jesus, capazes de enxergar a nossa pequeninez e confiar num Deus grande e poderoso, como o Senhor fez com Esther, Pai, uma improvável. Eu sei que o Senhor vai fazer com cada uma de nós aqui, a partir do nosso posicionamento de filha, a partir de reconhecermos, Pai, que nós somos pequenas mesmo, que nós somos completamente dependentes do Senhor. Pai, que o Senhor possa estender o cedro sobre nós nessa noite, porque nós queremos viver debaixo da tua graça, debaixo da tua bondade, Paizinho amado. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua compaixão, pela tua graça, Pai. Pai, eu sei que essa palavra alcançou muitos corações aqui nessa noite, porque eu sinto a tua presença, Pai, porque a tua palavra ela foi exposta de maneira genuína, ela foi exposta de maneira verdadeira, ela foi exposta, Senhor Jesus, como um sal que tempera a comida, Pai. Nós somos, Senhor Jesus, o sal e o Senhor nos usa, Pai, através da tua palavra para sermos um canal de bênção. Obrigada, Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, que cada uma de nós possamos enxergar quem nós somos em Ti. Pai, nesses dias que o Senhor renove a nossa identidade, firma a nossa identidade em Ti, ó Pai, porque nós queremos viver o Teu reino o mais profundo possível, Pai. Nós queremos ir mais fundo, nós queremos priorizar o Teu reino, nós não queremos negligenciar, Pai, a Tua vontade, as Tuas oportunidades sobre a nossa vida, Pai. Nos faz viver, Pai, além das opiniões alheias, nos faz viver além, Pai, dos nossos medos, das nossas indiferenças, das nossas, Senhor Jesus, fraquezas. Nós somos tua filha, Senhor Jesus, e nenhuma filha é realmente maior do que o pai. Toda filha depende de ser carregada no colo, de sempre receber provisão e direção de ti. E nós somos gratas por isso, nós te agradecemos, porque nós podemos dizer que nós somos filhas amadas, escolhidas por um Deus tão bom, tão amável, tão cuidadoso, Pai. Muito obrigada, essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus.